Olá, meus irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma atividade aqui na Ordem Espírita de Sicília, através das redes sociais, de maneira virtual, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre temas relacionados à nossa vida e pautados à luz da doutrina espírita. Para isso, nós vamos começar com a leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. E o capítulo que nós vamos ler é o 108. Se você ficar parado, nada segue adiante. É preciso tomar decisão, caminhar para frente, agir. Tudo depende de você. Acredite que você tem poder para modificar o que precisa ser mudado, que pode fazer o melhor, que tem saúde física, mental e espiritual. Ponha os bons projetos em andamento. Não fique inerte. Haja. Confiar na sua própria capacidade é acreditar no poder de Deus que está dentro de você. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar os nossos corações e dizer: Pai de infinita bondade e misericórdia, te pedimos, Senhor, calma, paciência e perseverança, para que possamos enfrentar as adversidades do dia a dia com coragem, superando as nossas próprias mazelas, os nossos próprios problemas. Que nós possamos perceber a beleza da vida, que possamos encontrar a Ti, Senhor, através da Tua criação, percebendo que o ar que respiramos, a natureza que se faz presente, que o pão que nós temos a cada dia e que o teto que nos abriga são todos bênçãos que nós recebemos para que nós possamos continuar a nossa jornada de uma maneira mais tranquila. Que nós possamos encarar a vida como uma oportunidade de refazer e de reconstruir, superando os erros que cometemos em outras vidas. Que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. É interessante a gente refletir sobre a nossa vida, porque muitas vezes nós encaramos ela de uma maneira muito complicada. É verdade que a nossa vida é repleta de situações inusitadas e de momentos adversos. Por vezes, nós nos deparamos com problemas que minam as nossas forças e que nos abalam de forma que é muito difícil nos erguer. Os espíritos superiores, inclusive, eles reconhecem a existência desses problemas que nós temos e eles se compadecem. A gente vai encontrar, por exemplo, em uma mensagem do capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado A Paciência, em que um espírito amigo coloca exatamente isso. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que terminam por ferir. Essas picadas de alfinetes, esses problemas que nos abrem feridas na alma e são reais, eles não podem ser negados. Muitas vezes, somente nós sabemos o quão pesadas são as dores que nós carregamos. Porque outras pessoas, elas não compreendem o nosso sofrimento.
elas desdenham das nossas dores. E isso não é de propósito. E nós ouvimos, não é? Isso é frescura, isso passa. Mas não é bem assim. É porque nenhuma dor é igual à dor do outro. As nossas dores, elas não podem ser comparadas ou medidas, porque há um universo de sentimentos e de vivências que formam cada indivíduo. Por mais similares que sejam essas dores e emoções que nós temos, não há como medir com precisão o que o outro sente a partir do que eu sinto e vice-versa. Por isso que muitas vezes a dor do outro parece ser sempre mais leve. E a pergunta que fica na nossa mente quando nós estamos enfrentando essas tempestades de dor emocional é a seguinte: como superar essas dores? Como enfrentar esse mar revolto que se move dentro de nós? Embora o caminho para lidar com a dor seja individual, nós temos um farol que ilumina o caminho e nos guia de uma maneira para que a gente não naufrague. Esse farol é Jesus. O Rabi da Galileia, nos dias venturosos em que ele caminhou pela terra, certa vez ele subiu ao monte e pronunciou lições divinas que tocaram profundamente aqueles que o ouviam. Sua voz serena ecoava pelo monte e pronunciava as chamadas bem-aventuranças. Uma delas, em especial, chama a nossa atenção. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Com essas palavras, Jesus propõe um novo olhar sobre as dores. Se nós sofremos os reveses da vida, podemos ser bem-aventurados se percebermos que tudo passa. Nenhuma dor, por pior que ela seja, será eterna. Mais do que isso, Jesus promete consolação no futuro, onde as dores não terão mais lugar em nossa alma. Nós seremos confortados e acalentados quando enxergarmos a vida sob um outro prisma. É preciso que a gente veja que nós somos espíritos habitando um corpo físico, um corpo material. Temos dentro de nós um conjunto de experiências e de vivências que não cabem apenas em uma encarnação, que não se manifestam na atual existência. Se nós vislumbrarmos apenas a vida corpórea, a vida material, nós faremos com que essas dores elas nos oprimam com todo o seu peso. Nós temos de pautar a nossa vida sob essa perspectiva espiritual, porque esta é a nossa verdadeira vida. Afinal, a gente estaria olhando sob um outro ângulo de visão, sob uma perspectiva muito maior. E aí, o fardo parece ser menos pesado quando a gente olha para o alto do que quando a gente foca o nosso olhar no chão, na terra. Mas mesmo que a gente se baseie apenas nessa encarnação, as dores sofridas e os momentos complicados não podem ser maiores do que os dias mais calmos e tranquilos da jornada que nós estamos realizando nessa existência. A dor é um momento de tempestade e uma longa viagem pelo oceano. Uma existência inteira não pode ter tido apenas momentos ruins. Relembrar momentos felizes é uma estratégia que pode nos fazer respirar um pouco mais aliviados diante das situações de dor. E assim, a gente consegue encarar a vida com mais leveza. Isso pode nos fazer passar pelas tempestades de uma maneira menos penosa. Uma outra reflexão que nós podemos fazer é a de que Deus não nos desampara. E Deus não deseja que a gente sofra. Nossa existência tem um propósito que não envolve sofrimento. Se Ele é nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, por que Ele desejaria que a gente sofra?
Se os pais aqui da Terra, com seus filhos, normalmente não desejam o sofrimento, se eles desejam que seus filhos tenham uma vida plena e alegre, por que Deus, que é infinitamente justo e bom, não desejaria o mesmo? E é interessante a gente perceber que cabe uma distinção entre dor e sofrimento. A dor, muitas vezes, ela é necessária, mas o sofrimento que a acompanha é opcional. Nós escolhemos se nós vamos sofrer ou não diante das dores que nós temos. As dores, na verdade, são sintomas de algo que precisa ser sanado, de alguma complicação física, psíquica ou espiritual que precisa ser corrigida. Não é assim com o nosso corpo físico? Se nós sentimos alguma dor, nós vamos ao médico e ele identifica a origem dessa dor. Assim, ele vai receitar um tratamento e alguns remédios para fazer com que essa dor cesse, porque ele já encontrou a origem dela. Assim também ocorre com as nossas dores emocionais e espirituais. Nós precisamos investigar a origem delas e buscar a solução, o remédio para essas emoções negativas que sentimos. Logo, sob certo ponto de vista, a dor é realmente uma bênção, porque ela revela um problema que precisa ser solucionado. Muitas vezes, essas dores são ocasionadas por erros que nós mesmos cometemos. E é preciso que a gente reconheça isso. Se nós nos alimentamos excessivamente de comida gordurosa, por exemplo, nós podemos ter complicações gastrointestinais ou complicações cardíacas a longo prazo. Se agirmos com má fé, enganando as pessoas de alguma maneira, nós teremos problemas com a lei. E se agirmos de modo grosseiro ou intolerante no trato com as pessoas, nós acabamos afastando, inclusive, aqueles que nós amamos. Então vejam, nós podemos mapear a raiz das nossas dores. E se a gente considerar as múltiplas existências, o que eu fiz nas minhas encarnações anteriores? Essa dor que se mostra agora, nessa vida, ela pode ter raízes em outra existência que eu tive, em que eu violei algumas leis divinas. E agora eu preciso compreender que essa dor que está aqui, ela pode revelar algo que precisa ser sanado, mas que veio de outra existência. Nós não estamos dizendo que é necessário fazer uma terapia de vidas passadas, ou seja, você pesquisar internamente sobre as suas existências anteriores para que as nossas dores possam ser curadas. Chico Xavier, o emissário da paz, ele dizia que basta que a gente analise o nosso presente para compreendermos o que nós fizemos no passado. Então não é necessário a gente investigar as nossas encarnações anteriores. Basta a gente analisar o nosso presente e a gente vai ter mais ou menos a ideia do que nós fizemos nas nossas encarnações anteriores. E isso já é o suficiente. Lembrando que o próprio mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, dizia que a maior parte das nossas dificuldades e das nossas dores, elas nascem a partir dos erros que nós cometemos nesta vida presente e não nas encarnações anteriores. Então nós temos mais ou menos uma dívida. Às vezes a gente encara que nós temos essa dívida com Deus. Não é com o nosso Pai de infinita bondade. Na verdade, nós temos uma dívida com a nossa própria consciência espiritual. E essa dívida precisa ser quitada de alguma maneira. Deus é tão misericordioso que ele nos auxilia, fazendo com que nós quitemos essa dívida com apenas o pagamento de 1/100º do que nós deveríamos pagar. Basta que a gente haja com amor.
amor por nós mesmos e amor pelos nossos semelhantes, por aqueles que estão à nossa volta. Afinal, o amor cobre uma multidão de pecados. E nós podemos acrescentar, e uma multidão de dores também, porque normalmente elas estão relacionadas a esses pecados que nós dizemos, que vem do latim peccare, errar o alvo. Por isso, Jesus, ao dizer que nós seremos consolados, ele utiliza um verbo no futuro, para que nós tenhamos confiança em Deus, para que nós possamos agir com fé e esperança em dias melhores. Afinal, essas dores demonstram que nós estamos quitando dívidas com a nossa consciência, ao ferirmos as leis divinas. Essa quitação das dívidas, ela leva tempo e exige esforço, além, é claro, de suavidade e de amor, porque a natureza não dá saltos. Então, nós precisamos dar pequenos passos para que a gente consiga caminhar cada vez mais com firmeza e vencendo as nossas dores psíquicas, as nossas dores emocionais e espirituais. Existem, é claro, situações de dor que não podem ser mudadas em uma única existência. Certas provas ou expiações que nós temos, elas vão seguir conosco ao longo desta vida presente. Logicamente, o remédio para essa dor não é diferente do remédio que nós já citamos. Apenas essa cura, ela vai acontecer a longo prazo. Por isso, é essencial o entendimento de que essa vida não é a verdadeira vida. O nosso corpo material, ele vai perecer e nós, espíritos, vamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Ou seja, há dores que vão demorar mais tempo para serem solucionadas, mas isso vai acontecer no tempo devido de Deus. O que é uma existência? O que é esta vida sob uma perspectiva espiritual? Sob a perspectiva de que nós vamos viver o infinito. Essa vida, essa existência, é apenas uma gota no oceano da eternidade. E é por isso que nós chegamos à palavrinha fundamental do nosso estudo de hoje. É por isso que nós precisamos ter resignação. Resignar-se é manter-se firme diante das adversidades. É perceber que há situações que levam tempo para serem mudadas. E por isso, nós devemos agir com fé na busca por essa mudança. E há situações que não podem ser mudadas. E por isso nós devemos agir com esperança e com confiança na divina providência. Eu devo estar resignado naquilo que eu posso mover para mudar no tempo devido. E resignado de modo firme com aquilo que não pode ser mudado em uma única existência. Isso não significa que eu devo estar conformado e triste com o que eu estou vivenciando, mas sim aceitar que as dores existem, mas elas não expressam completamente quem eu sou. Elas estão aqui. Essas dores fazem parte de mim, mas elas não são capazes de parar a minha jornada evolutiva. As nossas cicatrizes causadas pelas dores, elas são coadjuvantes na nossa história. Nós somos os atores principais. Elas podem até nos conduzir para o caminho do sofrimento ou da regeneração. Mas a escolha é nossa. Nós somos os protagonistas do palco da nossa vida. Então a gente vai escolher se esses coadjuvantes eles vão nos conduzir para um caminho em que nós vamos nos engrandecer, em que nós vamos crescer espiritualmente falando, ou se nós vamos para o caminho do sofrimento, o que vai tornar essa existência mais penosa e ainda mais difícil. A gente recorda
de um palestrante muito famoso, muito conhecido, já desencarnado agora, chamado Jerônimo Mendonça. Ele era conhecido pelo apelido de O Gigante Deitado. Ele era um amigo especial de Chico Xavier. E ele ficou conhecido justamente porque, quando jovem, ele teve problemas sérios de saúde e, por isso, ele precisou permanecer paralisado, entrevado em uma cama constantemente. Então ele ficava deitado em uma maca e passou, após a adolescência, uma vida inteira deitado. As suas dores eram enormes. E mesmo assim, ele viajava de maca com os amigos. Os amigos o colocavam em uma Kombi e o levavam para diversos centros espíritas. E ele dava palestras em uma maca. Se vocês pesquisarem o nome dele no YouTube, vocês vão encontrar ainda algumas palestras de Jerônimo Mendonça que foram gravadas. E é interessante porque ele dizia ser casado com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. A marca especial de Jerônimo Mendonça era principalmente a alegria de viver. Os amigos, certa vez, o levaram para um show do Roberto Carlos. E logo após o show, eles carregaram Jerônimo Mendonça até o camarim do artista. E aí, eles tiveram um diálogo. Roberto Carlos pergunta se o Jerônimo Mendonça havia gostado do show. E o Jerônimo diz que sim, mas ele percebeu que ele era mais famoso do que o próprio Roberto Carlos. E aí o Roberto, curioso, perguntou, mas por quê? Não é? Meio surpreso. E aí o Jerônimo diz, é porque eu percebi que ao final do show você saiu aplaudido e eu saí carregado. Em outra ocasião, Jerônimo, como ele sempre ia para diversos lugares diferentes, né, através do auxílio dos amigos, ele foi para um cinema. E aí uma mulher se revoltou porque ele estava de maca, atrapalhando a passagem no cinema. E ela já havia encontrado ele em outras situações. Então ela diz, outra vez esse aleijado. Se eu vou para um show, ele está lá. Se eu vou para uma festa, ele está lá. Se eu vou ao cinema, ele também está. E aí o Jerônimo, então ele responde, mas também a senhora sai muito, né? Sempre com um bom humor. Tudo isso se deve ao fato de que o Jerônimo, ele tentava não se ver como um coitado, como uma pessoa que sofria, mas sim como alguém que era capaz de construir uma fortaleza interior, para se resignar diante da dor, que podia ser lancinante, fortíssima, mas ela não era capaz de paralisá-lo. Leon Denis, em um texto publicado na revista Reformador, ele dá uma definição para a dor. E ele diz que ela é uma grande educadora. E explica assim: a dor, pois, é para o espírito humano o que o sol é para as trevas da noite de tempestade. Ressurreição. Porque se este aclara os horizontes da terra, levantando com seu brilho majestoso o esplendor da natureza, aquela desenvolve em nosso ego os magnificentes dons que nele jaziam ignorados. Fecunda a inteligência, depurando o sentimento sob as lições da experiência, educando o caráter, dignificando, elevando, num progredir constante, todo o ser daquele em que se faz vibrar, tal como o sol, que vivifica e bem faz as regiões em que se mostra. A dor é o sol da alma. Interessante a gente perceber essa definição, porque realmente a dor ela é capaz de nos educar, principalmente quando nós estamos desviados do caminho correto de alguma forma. E aí as dores físicas ou emocionais, elas se mostram como capazes de fazer com que a gente tome um novo rumo, uma nova diretriz, para que nós vivamos uma vida nova. Eu não posso negar que é difícil possuir esse olhar diferenciado sobre as dores.
Mas é preciso que a gente pense que de nada adianta a gente sofrer ou se revoltar diante dos problemas, colocando a culpa no destino, a culpa em Deus, enfim. Até porque o destino somos nós que fazemos, né? Nós somos aqueles que conduzem o nosso destino. Esse sofrimento, essa revolta, ela não vai solucionar os nossos problemas, as nossas dores. Pelo contrário, se revoltar e escolher o caminho do sofrimento pode inclusive agravar a nossa situação. Se resignar e agir no bem são realmente as únicas ferramentas que podem nos fazer sair dessa tempestade, no meio do mar revolto. Além disso, é preciso que a gente lembre que Deus não nos dá fardo maior do que aquele que nós podemos suportar. O que significa que nossa existência, a nossa vida presente, tem as ferramentas necessárias para o nosso aprimoramento. E a dor pode nos levar ao despertar para o uso dessas ferramentas. Há uma historinha bem interessante que me contavam na evangelização infantil, e quem me conhece sabe que eu sempre conto essa historinha, mas ela vai servir para ilustrar o que a gente vem dizendo até agora. Um homem, ele reclamava bastante das suas dores, dizendo que vida dura, que cruz pesada. Então, o seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, em sonho, leva-o para um lugar para que ele possa escolher uma outra cruz para ele carregar. Assim, ele poderia escolher a que ficasse mais adequada à sua situação. E assim o homem fez. Analisou e deu uma olhada em cruzes grossas, cruzes finas, cruzes mais largas, cruzes mais curtas, cruzes mais longas, etc. Diversas cruzes diferentes. Até que ele olhou uma cruz que era pequena, que era fácil de carregar e que seria adequada para que ele pudesse levar a sua vida de maneira mais leve, de maneira mais simples, sem passar por situações de sofrimento. E ele se dirigiu ao seu mentor espiritual e disse: é esta que eu vou escolher. A partir de agora, eu provavelmente não vou mais sofrer. Vou sentir a dor, o peso dessa cruz, mas é um peso tão leve que vai ser fácil. E aí o mentor, olhando para aquela cruz escolhida pelo homem, surpreso, ele responde: mas essa já era a cruz que você estava carregando. A gente precisa lembrar dessa ideia de que o fardo que a gente carrega, ele só é pesado se a gente quiser que ele seja. E a gente precisa lembrar que Jesus, o grande médico de almas, ele afirmou veementemente: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele permaneceu durante toda a sua trajetória, encarnado aqui na Terra, ao lado de pessoas que eram excluídas e marginalizadas naquela sociedade. Ou seja, as pessoas que sentiam dores de tal maneira que elas sofriam. Prostitutas, publicanos, pescadores humildes, mendigos, doentes do corpo e da mente. Todos eles tiveram suas vidas modificadas após o seu encontro com Jesus. Assim, a gente pode falar sobre um exemplo bem significativo. No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado por Humberto de Campos, ele conta a história, em um dos capítulos, sobre o discípulo, sobre o apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu era uma figura que se transformou após o encontro com Jesus, mas não de maneira contundente, não de maneira significativa. Ele ficou muito feliz quando ele ouviu falar sobre o reino dos céus, sobre a implantação do reino de Deus aqui na terra.
e sobre a vida espiritual. Então, ele ansiava por encontrar esse outro lado da vida. E ele ansiava por esse momento em que a terra se transformaria. Porque, para ele, a vida era um eterno sofrimento. Após o seu encontro com Jesus, ele confessa, é óbvio, que a sua mãe havia desencarnado e que por isso ele se sentia muito mal. Os familiares de Bartolomeu, também chamado de Natanael, eram pessoas que não gostavam dele. Ele tinha brigas muito sérias com os seus irmãos e com o seu pai, que o desprezava completamente. Além disso, Bartolomeu era um pescador humilde e que vendia peixes em Cafarnaum e sempre sofria de situações complicadas ao tentar vender o fruto do seu trabalho, porque sempre queriam pagar menos do que o seu trabalho devia. Então ele ficava muito triste, muito melancólico. E sempre falava para Jesus sobre essa ânsia de encontrar o reino dos céus. E Jesus diz que a boa nova, ela é para modificação da nossa vida presente. E, inclusive fala, você já viu alguém receber de maneira triste boas notícias? O que Jesus desejava era que houvesse uma modificação significativa na vida dos seus próprios apóstolos, daqueles que compartilhavam de um círculo íntimo com ele, para que assim as outras pessoas também pudessem sentir essa energia positiva e vibrante e elas pudessem também ser tocadas pela mensagem de Jesus. E ele convida Bartolomeu a enxergar a vida sob um outro prisma. Após esse diálogo que ele tem com Jesus, ele retorna para casa. E ele encontra os irmãos o acusando, o pai o espezinhando, e mesmo assim, ele é capaz de agir com serenidade e com alegria, porque ele consegue superar aquelas situações. Ele consegue agir com paz e com serenidade no trato com os seus semelhantes. Porque ele havia conhecido a verdadeira paz, a paz de Jesus. O desencarne da sua mãe já não era mais tão pesado, porque ele sabia da existência de uma vida espiritual e ele sabia que eles se encontrariam em algum momento. E principalmente, ele havia agora tido a oportunidade de caminhar ao lado de um irmão querido, de alguém que o auxiliava nas suas dores e de alguém que era capaz de consolá-lo, mesmo nos momentos de aflição aqui na Terra, que era o próprio Cristo. Então, com lágrimas nos olhos, ao fim do dia, ele reconhece lágrimas de esperança, porque ele reconhece que realmente ele teve uma oportunidade única e que ele recebeu a bênção nessa existência de conhecer o Messias. Assim, meus irmãos, que a gente possa fazer como Bartolomeu ou como Jerônimo Mendonça, que a gente paute a nossa vida nas coisas boas, que a gente enxergue as dificuldades e as dores sob um outro prisma. Com certeza, nós teremos motivos para permanecermos calmos, resignados e esperançosos, se percebermos que, mesmo diante das tempestades turbulentas, Jesus vai continuar sendo o farol das nossas vidas. Nada vai poder nos abalar se nós percebermos que nós estamos sendo amparados por esse irmão maior que nos consola, que nos acolhe, que nos orienta e que nos direciona a ter uma nova vida. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre.